Eu sou o professor Kleber, Tec de Tecnologia, à frente da plataforma Alura. Estou aqui, para essa conversa com vocês, no sentido de estar reforçando alguns pontos importantes que foram colocados para vocês durante as formações e caso tenha ficado alguma dúvida, no sentido de estar reforçando com vocês o trabalho desse componente na escola junto com os estudantes. Então, só lembrando que o acesso à plataforma Alura é feito pelo Centro de Mídias São Paulo, CMSP Web. Então, a gente acessa pela aba Servidor, entra com o mesmo login da sede, que é o RG e a senha. E, ao entrar com o seu login e senha, vai carregar para vocês essa tela com as turmas que você tem na escola onde você leciona. Ok? Se atentem que na primeira parte das turmas corresponde à prova paulista e no segundo grupo, que aí sim vem as salas que você ministra suas aulas e onde você tem as diferentes plataformas. Então, a princípio, no canto esquerdo, está selecionado como filtro todos. Então, só uma orientação em relação a quem tem segunda e terceira série, quando for acessar a plataforma Alura, fazer o filtro aqui no canto esquerdo e selecionar itinerário formativo. E aí, dentro do itinerário formativo, você clica na sala que você ministra a sua aula, tá bom? Os demais anos e séries pode entrar mesmo com o filtro todos aqui, ok? No caso aqui, eu vou entrar com uma turma do primeiro C. E aí vai carregar para vocês aquela tela onde tem todas as plataformas digitais que a Seduc utiliza. E dentre elas, a plataforma Alura, ok? A gente vai clicar aqui no card da plataforma Alura. E aí vai carregar o que a gente chama de dashboard da plataforma Alura. Então aqui a gente está na plataforma Alura, ok? Descendo aqui, o que a gente observa? Então, para o professor, o que vai aparecer? Então vai aparecer um primeiro card aqui à esquerda, que é a trilha de estudos para a formação do professor. Essa trilha, ela é fundamental que o professor realize ela. Por quê? Porque é nessa trilha aqui, clicando nela aqui, vai abrir para a gente aqui os cursos. O que a gente vai ter nessa trilha aqui? A gente vai ter 5 unidades referente à formação do professor. Ela tem uma previsão de 32 horas para poder concluir essas 5 unidades. É apenas uma previsão, tá certo? Na primeira unidade, então vai ter uma formação voltada ao pensamento computacional, ok? Na segunda unidade, conhecendo a Alura. Na terceira unidade, a Alura Start em sala de aula. Inclusive, nas formações que eu fiz com os professores, eu orientei para que no curso de formação começasse por essa terceira unidade. É porque nessa terceira unidade aqui é que tem todas as orientações para o que seria o primeiro dia de aulas do professor, Como é que ele vai organizar os seus estudantes para poder levar para a sala de informática, como é que ele vai organizar os equipamentos em relação à quantidade de alunos que ele tem na sala e uma série de outras orientações que são fundamentais para que esse trabalho em sala de aula seja muito bem desenvolvido. Então, se você clicar em cada uma dessas unidades aqui, vou clicar nessa unidade 3, e você vai perceber que ela vai se desenvolver em 4 aulas. Então, a primeira aula seria sobre planejamento anual, a segunda aula, primeiros dias de aula, a terceira aula, planejamento e execução das aulas, e a terceira aula, a quarta aula, falando sobre avaliação e acompanhamento. Ok?
E como é que o professor tem acesso, né, a essas aulas? Clicando aqui, ó, continuar a unidade ou iniciar a unidade, ok? Aí, então, o que percebe? Então, na aula 1, que é planejamento anual, eu tenho os tópicos aqui referente a essa aula. Então, eu tenho um primeiro vídeo de apresentação, aí depois tem um segundo vídeo, né, falando, né, sobre, né, a elaboração desse planejamento. Aí tem uma terceira atividade, que é exatamente o que foi falado aqui no vídeo, mas na forma de texto, que é o que faça como eu fiz. Então, clicando em cada um deles, vai aparecer aqui à direita o assunto referente ao que foi selecionado. Então, eu selecionei aqui o primeiro vídeo, de 3 minutos, e aqui eu vou ter esse vídeo. O segundo vídeo é a mesma coisa. Conversando com os professores, o que a gente já conseguiu identificar, né? Que, infelizmente, muitos professores não estão fazendo uso desses materiais aqui, né, referente à formação do professor, para ele poder né, se capacitar, para poder ir para a sala de aula e ter uma maior tranquilidade, um maior domínio do conteúdo, para poder estar trabalhando com seus alunos. Então, isso está sendo um dificultador no sentido do professor poder desenvolver essas aulas com os alunos, pelo fato dele não estar, né, se apropriando desses materiais que são voltados somente para o professor, ok? Então, essas 5 unidades aqui, ela não tem para o aluno. Essas 5 unidades são para o professor, para ele poder se orientar e para ele poder se aprofundar em relação ao material que vai ser trabalhado com os alunos, ok? Muito bem. Entendido isso, e voltando lá, né, para a nossa dashboard, o que acontece? Então, além da trilha voltada para a formação de professores, aí tem a trilha de estudos referente ao ano e série que cada professor trabalha. Então, aqui a gente tem a trilha do sexto e sétimo ano, que é a mesma trilha. Aqui tem a trilha do oitavo e nono ano, que também é a mesma trilha para os 2 anos, né? Tem a trilha da primeira série, e alguém pode estar se perguntando, mas eu tenho segunda e terceira série, aí não tenho material, né, para poder trabalhar com esses alunos. E aí, se você vier um pouquinho mais aqui abaixo, no canto inferior esquerdo, logo abaixo né, dos cards, você vai ver que tem uma opção aqui, ó, ver todas as trilhas. Então, clicando aqui, aí vai carregar todos os anos e séries que, né, a Secretaria da Educação, a SEDUC, está trabalhando no componente de tecnologia, que vai do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Aí você vai observar que aqui apareceu lá o segundo e terceira série, ok? Aí, primeira série apareceu novamente. Esse outro que apareceu da primeira série é de expansão. Existe alguma diferença da primeira série, né, que é esse aqui, para a primeira série de expansão? É exatamente igual, é a mesma coisa, tá? E da mesma forma aqui, ó, segunda e terceira série, também expansão, que é a mesma coisa da segunda e terceira série, que está marcado só o novo ensino médio, ok? O conteúdo é o mesmo, a quantidade de aulas é a mesma, não muda nada, tá? Eles só foram colocados de formas separadas, ok? E tem esse último card aqui, que também é do segundo e do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, que ele chama de itinerário formativo, porque na verdade, né, esse componente do segundo e do terceiro ano, ele está dentro do itinerário formativo. Então, pode ser que para alguma sala, ele, ao invés de aparecer como segunda e terceira série, ele aparece como tecnologia e robótica, né, mas dentro do itinerário formativo. Mas se você for olhar aqui o material que está aqui dentro, as aulas, é exatamente igual às aulas que está aqui na segunda e terceira série. Ok? Muito bem. Aí, o professor vai para a sala e ele vai trabalhar, né, esse material com os alunos. Como é que vai ocorrer isso? Então, o que a gente orienta? Que o professor, né, organize a sala direitinho para poder levar os alunos para, né, a sala de informática,
ou levar o equipamento para a sala de aula para que os alunos possam, né, fazer uso desses materiais para poder trabalhar a aula, ok? Vai fazer o login da mesma forma que o professor fez, né, o login lá no CMSP Web, o aluno vai fazer o login também, mas na condição, né, de aluno, tá certo? Com o RA dele, a senha. Aí ele vai selecionar o cardzinho da turma dele, sem ser da prova paulista, e vai carregar a página para o aluno. Então vamos mostrar isso para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como é que é a visão do aluno. Então agora aqui, ó, vamos fazer o mesmo caminho, mas fazendo o acesso agora do aluno. Então, como eu disse para vocês, né, o aluno vai acessar aqui pela abinha Acesso para Alunos, ele vai entrar com o RA dele e a senha. E aquilo que eu disse para vocês, né? No caso, o aluno vai aparecer lá a série que ele, né, estuda. Então, a primeira abazinha é da prova paulista e a segunda abazinha é para ele poder acessar os cards das plataformas, ok? Então, vai clicar aqui nesse cardzinho aqui embaixo, vai carregar, né, todas as plataformas digitais, vai selecionar o Alura. Então, só vocês terem uma ideia. Então, para o aluno, o que acontece para o aluno? Para o aluno, só vai carregar a trilha referente à série que ele estuda. Então, no caso aqui, o aluno que estudantes que nós selecionamos aqui, é da primeira série. Então, a trilha de estudo que aparece para ele é só da primeira série. Ok? Então, eu posso clicar aqui em Dashboard. Então, esse aluno, no caso aqui, estudante, ele já começou, né, a desenvolver a trilha, tá vendo aqui, ó, tem 47% já dessa trilha percorrida, ok? E para ele poder dar continuidade, é só clicar aqui em continuar. E aqui ele vai ter acesso a todas as aulas referente, né, ao primeiro bimestre, que é a unidade listas. Então, se você olhar aqui, ó, então são 13 aulas, tá vendo? Ele começa, né, a desenvolver o projeto a partir da primeira aula. Então, tem todo uma sequência de atividades. Então, tem aqui na aula 1, preparando o ambiente, aí tem um vídeo de 3 minutos, depois tem um vídeo de 10 minutos, aí tem a sessão Faça Como Eu Fiz, aí tem as 3 questões aqui, né? Questões de múltipla escolha e questões de ordenar os blocos, e finaliza aqui com o que aprendemos, tá? Então, essa aqui é a visão do aluno. Aqui, ó, né? Você observa a cor verde aqui. Então, nesse caso, esse estudante aqui, ele já realizou essas atividades. Se a gente for lá para o final, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu tenho aqui a descrição de cada atividade e aqui em cima os 2 primeiros estão em verde, ou seja, esse estudante já realizou essas 2 primeiras atividades, mas as demais aqui embaixo estão em cinza ainda. O que significa isso? Que esse estudante ainda não realizou essa atividade. Então, isso aqui é uma forma até do professor monitorar, né? Existe uma plataforma de gestão lá, uma forma do professor poder monitorar, né, como está indo as atividades, o desenvolvimento dos alunos, né, em relação ao curso, mas ele consegue também observar de uma forma direta durante as aulas, olhando simplesmente nessa abinha aqui à esquerda. Né? Verificou que está verdinho, é porque a atividade está ok. Verificou que está cinza, é porque a atividade está pendente. Tá certo? E agora eu vou explicar para vocês como é que seria, então, para que o professor desenvolva, né, essa aula da melhor forma possível, né, junto com seus estudantes. Então, o que a gente vai colocar aqui não é uma regra, tá, gente? A intenção aqui é só no sentido de apoiar e orientar vocês para que isso possa transcorrer da melhor forma possível. Então, a gente vai colocar isso a título de sugestão, tá bom?
Então, a orientação que nós demos para os professores era de que, né, ao ir para a sala, ele abrisse, né, a sequência de aulas, de atividades da unidade que está sendo trabalhada, ok? Então, por exemplo, eu comecei aqui na aula 1. Nesta aula 1, ela tem como atividades um vídeo de 4 minutos, um outro vídeo de 13 minutos, um terceiro vídeo de 3 minutos. Aí, após isso, tem a atividade Faça Como Eu Fiz, e tem 3 atividades, né, de múltipla escolha e de organização de blocos. E finaliza com o que aprendemos. Então, a orientação, né, a sugestão que nós passamos para os professores era que, em relação aos vídeos, que os vídeos fossem apresentados, né, de uma forma geral para todos os alunos. Que, se possível, se o professor, né, na escola tivesse uma sala com uma TV, que ele pegasse esse vídeo e projetasse para que todos os alunos pudessem acompanhar juntos a exibição desse vídeo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Então, esse primeiro vídeo, como, né, o próprio título já fala, é um vídeo de apresentação dos projetos que vão ser desenvolvidos ao longo desta unidade. Ok? No segundo vídeo, ele já vai falar sobre o primeiro projeto. Então, agora, aqui nessa parte, né, no segundo vídeo, é onde ele vai começar, né, a desenvolver e a construir o projeto. Na verdade, né, cada estudante vai ter que fazer o seu projeto. A questão é, esse projeto, ele não é feito na plataforma Lura. A Lura, ela só vai, né, ela é o suporte para poder dar orientação, o passo a passo para que o aluno consiga realizar e construir o projeto, né, utilizando a parte de códigos do Scratch, que é utilizando o bloco, né, o bloco de comandos, ok? Então, nesse primeiro momento agora, ele não vai, né, trabalhando programação, mas não vai usar nenhum código de programação, né, do tipo HTML, CSS, Java, nada disso. Ele vai utilizar a plataforma Scratch, que ela trabalha essa questão da programação não através de códigos, mas através de blocos. Só que para que isso aconteça, né, do aluno construir e desenvolver esse projeto, ele precisa abrir uma conta no Scratch. E a questão é, quem vai abrir essa conta é o professor. Então, a gente passou nas nossas formações que o professor, no caso, iria montar uma conta de educador do Scratch, ok? E com essa conta de educador, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui é a minha conta, tá vendo? Ó? Então, como é que eu sei que a minha conta é educador? Então, eu fiz o login aqui no Scratch, né? E a hora que ele carrega a tela, ele vai aparecer para mim aqui, ó, o meu nome, né? O meu nome de login que a gente cria. E logo abaixo está falando aqui, ó, que a minha conta é uma conta de professor, né? Ou uma conta de educador. Porque aqui ele trabalha vários idiomas. E pode ser que o português que aparece aqui seja no português de Portugal. Então, existem algumas diferenças, pequenas diferenças em relação a algumas palavras. Então, o fato de aparecer conta de professor ou conta de educador é a mesma coisa, mas é importante que esteja descrito isso na conta do professor. E aí, o professor, com essa conta, né, que ele criou de educador, ele consegue montar as turmas de cada sala onde ele ministra suas aulas. Então, ele vem aqui nessa abinha aqui, ó, as minhas turmas, e aqui ele vai montar, né? Eu tenho uma sala de oitavo ano B. Então, ele vem aqui, né, em My Classes aqui, né? Se ele quiser mudar o idioma para poder entender melhor, é só vir aqui, ó, em Create, que ele vai criar um projeto. Mas a gente não vai criar projeto nesse momento, só para a gente poder ter condições de mudar o idioma.
E aqui, nessa engrenagens, tem a opção de idiomas. Então, vou aqui selecionar a linguagem, vou procurar aqui, descer no português. Toma cuidado que tem português aqui, português. Esse português aqui é de Portugal. Então, vamos selecionar o português brasileiro. Ok? Tá. Então, essa aqui seria para poder construir o projeto. Não quero fazer projeto agora ainda. Eu quero lá montar a turma ainda do Scratch. Então, mudei a configuração do idioma. Então, clico aqui de novo no Scratch, aqui, ó, no cantinho esquerdo. Tá? Aí eu vou aqui, ó. Então, aqui eu falei para vocês, a minha conta, ó, tá como conta educador. Então, beleza. Então, eu consigo montar minhas turmas. Então, eu vou clicar aqui em minhas turmas e vou montar. Já tenho as turmas montadas que eu criei durante as formações, né, para poder orientar os professores. Mas aqui é muito fácil para poder criar a turma. Então, é só clicar aqui, ó, em nova turma. Coloca o nome da turma aqui, ó, né, oitavo ano A. Ok? Pode colocar uma descrição aqui, né? Aulas de tecnologia do professor Kleber. E não esquece de adicionar turma. Pronto. Minha turma está montada. Então é isso que o professor vai fazer na escola, né? Ele vai montar, né, cada uma das turmas aonde ele leciona o componente de tecnologia. Só que daí eu preciso colocar esses estudantes na minha turma, né? E como é que eu faço isso? Então, a partir do momento que eu estou com a turma selecionada aqui, ó, que é o oitavo ano A, eu venho nessa abinha aqui de estudantes, ó, e clico aqui, ó, estudantes, ok? Então, existem várias formas, né, da gente estar inserindo os estudantes aqui nessa turma. E dentre, né, as que a gente conversou e verificou que é uma das mais fáceis e mais simples, é através do link. Então, tem essa opção aqui de adicionar estudante por estudante, tem uma opção aqui embaixo que é usando o Excel, né, o CSV, e a terceira opção, que está aqui no meio, aqui, ó, link de cadastro de aluno. Esse é o mais fácil, todos eles, tá? Clica nessa opção, vai selecionar aqui a janelinha aqui, né, que você concorda em lembrar, né, os seus estudantes de não usar nomes verdadeiros, porque o Scratch ele tem uma política, né, de preservar o nome das pessoas. Então, muito das pessoas que fazem uso da plataforma do Scratch são crianças ainda, menores de idade. Então, tem toda uma questão de legislação, né, que protege, né, o menor de idade em relação a isso, ao uso do nome, de se expor e tudo mais. Então, o professor tem que estar ciente que na hora que for criar, né, o nome do usuário do aluno, não pode ter nada que remeta, né, o nome, sobrenome, algum documento dele, nada nesse sentido. Então, vai criar um codinome, né, um nome fictício, tá? Aí, né, concordando com isso, clica aqui em obter link, vai aparecer, vai gerar um link aqui, ó, e esse link aqui é que o professor vai mandar, né, para cada um dos estudantes daquela sala, no caso do meu aqui seria o oitavo ano A, para que os alunos, através desse link, consigam entrar na turma que vai ser formada, tá? Esse link pode ser mandado de várias formas, pode ser mandado no grupo do WhatsApp, né, como foi orientado para os professores, pode ser colocado, né, lá no mural do CMSP, o link lá, os alunos clicam, e aí o que vai acontecer? Aí o aluno vai ser direcionado para poder fazer um cadastro na plataforma Scratch, ok? Aí ele vai criar um nome de usuário, a gente até orienta que o professor já tenha assim, uma coisa padronizada já, que remeta, né, ao nome do aluno, usando as iniciais, o nome da escola, né? Então, a gente até colocou lá uma sugestão, tipo lá, Monteiro Lobato. Então, qual seria, né, o login? Então, a sigla, né, ML Monteiro Lobato, aí não tem oitavo ano no Monteiro Lobato, mas vamos supor que tivesse oitavo ano lá. ML 8A, né, para saber identificar qual é a série, qual é o ano, né, daquela turma, e aí o número da chamada, né, 8A01. Então, ou seja, o aluno do oitavo ano A, o número 1 da chamada. Próximo aluno, né,
ML8A02 e assim por diante. Daí ele vai criando um padrão, onde ele consegue identificar cada um dos alunos. E a senha, a gente orienta que, como tem que usar a senha da sede para tudo, já padroniza que a senha vai ser a senha da sede, tá? E aí fica uma coisa que o aluno não esquece e ele acaba usando para todas as plataformas onde ele foi utilizar, tá certo? Então é importantíssimo, né, que o professor tenha essa conta de educador e tenha, né, as suas turmas formadas no Scratch para que os alunos possam daí desenvolver o projeto que está lá na plataforma Lura dentro do Scratch, tá certo? Então, como é que seria, né, a dinâmica dessa aula? Como é que vai transcorrer essa aula, né, do professor junto com os estudantes? Então, a sugestão que nós demos é que, né, o professor, ele passe os vídeos de uma forma geral, para que todos os estudantes acompanhem, né, juntamente no monitor que estiver na sala, ok? Com relação à construção do projeto. Então, quando chega no vídeo 2, por exemplo, aqui, ele vai explicando passo a passo para poder fazer o projeto. Então, aqui, ó, ele vai, né, vai começar a montar os bloquinhos e tudo mais. Então, é importante que o aluno assista, né, esse vídeo. Então, porque aqui na apresentação do vídeo, ele vai explicando, né, por que que coloca esse código, por que que puxa esse bloco, né, depois ele troca um bloco pelo outro, e fala, não, esse aqui vai ser melhor para essa situação e tudo mais. Então, no vídeo, ele é muito detalhista nesse sentido. Ele vai explicando, né, o porquê de cada bloco, ele vai mostrando como é que é a funcionalidade daquele bloco. Então, é importante que o aluno tenha essa visão, ok? Mas a gente não sugere que o aluno comece a construir o projeto junto com o vídeo, junto com a transmissão do vídeo, porque vai ficar uma coisa muito confusa para ele poder administrar, de estar vendo uma coisa e fazendo outra. A gente sabe que tem alunos que têm ritmos, né, tempos diferentes um dos outros, e aí vai ficar uma complicação, porque daí um vai pedir para poder já ir avançar, o outro vai pedir para esperar, e vai ficar uma confusão danada. Então, por isso que a gente sugeriu que, né, que passe o vídeo na íntegra, sem parar, de uma vez só para todos os estudantes, e peça, né, para que cada estudante no seu equipamento clique também no vídeo que está sendo, né, apresentado e mute o volume, né, para não ficar aquele, né, som que atrapalhe, para que dessa forma seja computado que ele, né, que ele passou por aquele vídeo, mas ele, na verdade, ele assistiu aquele vídeo na tela do professor, que o professor projetou para os alunos, né, de uma forma geral para todo mundo, ok? E, de uma certa forma, o aluno não deixou de ver isso aí no equipamento dele, porque ele deu um play lá e só que mutou o volume para não atrapalhar, né, a apresentação do professor, ok? Tá, então, passou o segundo vídeo, onde ele começa a construir o projeto, que, né, tem 13 minutos. Aí tem o terceiro vídeo, o professor passando para todo mundo ver ao mesmo tempo, né? Ok? E até aqui, o aluno só está, né, o estudante só está assistindo e está vendo o que é o projeto, quais são os blocos que vão ser utilizados, aonde vai ser utilizado e tudo mais. Aonde que ele vai colocar a mão na massa, né? Em que momento que ele vai colocar a mão na massa para poder desenvolver esse projeto. Então, a sugestão que nós, né, levamos lá durante a formação é para que ele faça, né, esse mão na massa junto com os alunos nesse momento aqui, ó, do faça como eu fiz. Nessa aba aqui, de atividade do faça como eu fiz, o que acontece aqui? Então aqui ele vai explicar passo a passo quais são os bloquinhos, quais são os comandos que o aluno vai ter que realizar lá no Scratch para poder construir o projeto, né, que está sendo proposto nessa aula, ok? Então você observa aqui, ó, que ele identifica, né,
exatamente, né, a comanda que vai ter que ser realizada, o que vai ter que ser escrito. Ele destaca aqui, ó, tá vendo? Ele destaca aqui em vermelho qual é o cenário que vai ser utilizado. Ele faz uma menção aqui de que vai ter que mandar, né, o gatinho aqui para a lixeira, e ele destaca aqui, ó, ele mostra o gatinho, identifica que aqui tem uma lixeira. Então você percebe que isso aqui, na verdade, foi tudo mostrado lá no vídeo, só que agora está sendo colocado aqui na forma de texto para o aluno, para ele poder fazer o passo a passo, né, direitinho, para poder montar o projeto, ok? Tá vendo? Ó, tudo destacadinho aqui em vermelho, aqui também. Ó, tudo que está destacado em vermelho é onde ele vai ter que fazer a alteração, tá certo? E aqui ele começa a montar os blocos. Então, se você for descendo aqui, você vai percebendo que ele vai montando uma sequência de blocos. E quando chega lá no final, ó, vai descendo, ele vai mostrar para o aluno, né, como é que vai ficar a montagem desse código final, com todos os blocos montados. Então, né, é claro que o aluno tem que ter, né, discernimento, né, do bloco que está sendo usado, qual é a função dele e tudo mais. Mas, né, o legal disso aqui, desse passo como eu fiz, é que lá no final ele vai mostrar para o aluno como é que vai ter que ficar o projeto do aluno a hora que ele montar os bloquinhos. E vai ter que ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Tá, e como é que ele vai fazer isso? Então, porque aqui é a plataforma Lura. Ok? Então aqui ele não vai construir nada. Ele vai ter que construir isso lá na plataforma Scratch. Então a gente falou aqui, a gente vai ter que pegar essa tela aqui do nosso computador, do equipamento que o aluno estiver usando, né? Seja lá o Chromebook, o tablet, e dividir ela ao meio. Então, metade, vou deixar a plataforma Alura aberta nessa parte do código, e a outra metade vou deixar a plataforma Scratch, para poder construir o projeto. Ok? Como é que é feito isso? Então eu venho aqui, ó, vou pegar a minha guia lá onde está o Scratch, tá vendo aqui, ó? Aqui está o meu Scratch, tá? Junto com a guia aqui da plataforma Lura. Só que eu vou abrir, né, numa guia nova, tá? Vou mover para uma nova janela. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, né, em cima do Scratch, da abinha do Scratch ali, e vou colocar aqui, ó, mover guia para uma nova janela. E vai abrir uma nova tela de navegação, né, somente com o Scratch. Tá vendo? Ó? Só está o Scratch aberto agora aqui. Ok? Tá, o que eu faço? Vou aqui, né, procurar no meu equipamento, no equipamento que o estudante estiver utilizando, procurar a tecla do Windows, né? Aí tem a teclinha do Windows e tem a tecla do lado direito, onde tem as flechinhas para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, clicando ao mesmo tempo, né, segura na tecla do Windows e na flechinha para a direita, o que vai acontecer? Essa guia que eu abri agora, do Scratch, ela ficou do lado direito. Então, eu consegui dividir ao meio. Tá? Aí, pego aquela outra guia que estava carregada, né? Que tem lá o Alura lá e tudo mais. Abro aqui no Alura, ó, ok? Só que ela está com tela cheia, tá vendo aqui, ó? A tela aqui está cheia. E eu vou dividir, colocar ela na outra metade. Se eu coloquei o Scratch na minha metade à direita, essa outra tela, essa outra guia do Alura, vou colocar na minha metade à esquerda. Então, novamente, na teclinha do Windows, flechinha para a esquerda. Então, agora você repara que do lado esquerdo eu tenho o Alura e do meu lado direito eu tenho o Scratch. Então, eu vou ter que trabalhar, né, com as duas telas, né, simultaneamente. Numa tela eu só vou ler a comanda, né? Vou ler a comanda que foi colocada aqui. E na outra tela, né, que é a do Scratch, eu vou executar o comando que aparece aqui. Eu vou copiar o código que aparece aqui. Tá certo? Então, ó, vou aqui na tela do Scratch aqui, ó, e vou lá como eu vou começar um projeto, então aqui eu falei para vocês, então vou ampliar aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, como eu vou começar um projeto, toda vez que for começar um projeto, você vai clicar em criar, né? Você vai estar logado, o aluno vai estar logado com a conta dele,
tá certo? O professor vai estar logado com a conta de educador e o aluno já, né, já entrou no link lá que o professor enviou para ele, já colocou, né, o nome, né, que foi sugerido pelo professor, seguindo, né, a orientação que o professor passou para ele, com a senha da sede, tudo direitinho. Então, já tem a continha dele montada dentro da turma, ok? E aí, né, ele fez o login com esse nome que foi dado e com a senha, ele vai clicar aqui em criar. Ó, entra aqui em criar. E aí vai carregar a tela do Scratch para que o aluno possa montar, né, seguindo o passo a passo de como apresenta a aula lá na Lura, ok? Então eu posso pegar essa tela aqui, ó, e dividir ela, né, ao meio. Então o Windows para a direita aqui. Então eu sei que esse aqui é o código final. Mas antes de fazer o código final, tem toda a questão de cenário, tem toda a questão de ator. Então eu preciso ir lá em cima e verificar como é que é feito isso, ó. Então eu vou subir aqui em cima. Tá? Vindo aqui para cima. Se eu quiser expandir aqui, é só clicar no retângulo ali, ele expande. Então aqui, ó, ele já fala para, né, que o aluno tem que colocar o nome do projeto, nessa janelinha aqui, ó, onde tem a palavra compartilhar. Então, se você for lá no Scratch, você vai verificar lá, ó, tá vendo, ó? Do lado do compartilhar tem uma janelinha aqui, ó. Então aqui é para colocar o nome do projeto, né? Então esse primeiro projeto aí é o Relâmpago Alura. Então ele vai colocar aqui, ó, Relâmpago Alura. E vai seguindo passo a passo aqui, ó. Depois de colocar o nome do projeto, o que ele vai ter que fazer? Se a tela está muito pequena para poder enxergar, você pode, né, expandir aqui, ó. Expande a tela, aí vai selecionar o cenário. Então ele vai explicando, ó, seleciona o cenário, tá certo? Então, por isso que é importante que o professor veja isso, né, de forma, né, antecipada, em sua hora de estudo, tudo direitinho, para daí depois poder passar, né, as orientações direitinho para os seus estudantes. Então, é importante que o professor já tenha esse projeto já construído, né, na conta dele, para que ele já tenha percorrido esses caminhos e saiba, né, a forma melhor de poder orientar os seus estudantes, ok? Então, essa seria, né, a dinâmica da aula da Alura. Então, né, ele vai seguindo aqui todo o passo a passo, né, desse item aqui, do faça como eu fiz, né, cada aula vai ter essa orientação do faça como eu fiz, ok? E aí, depois que ele foi lá né, no Scratch, seguiu, né, a orientação do passo a passo e montou o projetinho dele todo bonitinho, aí o que acontece? O projeto está pronto lá no Scratch. Ok? O projeto está prontinho aqui no Scratch. Vamos supor, ele montou todos os códigos lá, arrastou, montou o cenário, tudo bonitinho, ok? E aí o professor fica naquela preocupação, o aluno vai ter que compartilhar link, né? Tem que mandar o link do projeto. Tá. O que você tem que fazer, né, se atentar é o seguinte, dentro dessa aula, né, aparece, né, a indicação para poder compartilhar o link. Como é que eu sei isso? Então você tem que abrir lá na plataforma Lura e você vai descendo. Então nós fizemos aqui a sessão do Faça Como Eu Fiz. Né? Olhamos o passo a passo de como vai montar o cenário, os atores, quem que vai tirar, quem que vai excluir e tudo mais. Os bloquinhos, o tamanho que vai reduzir aqui, né? Vai seguindo toda essa orientação. Tá? Esse é o Faça Como Eu Fiz. A próxima atividade é uma atividade aqui, ó de múltipla escolha. Tá certo? Então o aluno vai ter que responder essa atividade de múltipla escolha, né? Referente ao que foi realizado ali dentro do Scratch, dentro da aula que ele assistiu, do vídeo que foi apresentado, tá? Então a pergunta é sempre relacionada ou ao que foi falado durante o vídeo ou durante alguma orientação que foi passado na construção do projeto, tá certo? Tá, respondeu essa atividade, você vai responder,
ficando verdinho é porque está ok, se ficar vermelho é porque a resposta não está correta. Então o aluno tem a opção de tentar responder novamente. E a orientação é para que não é que faça de qualquer jeito, é que o aluno faça, né, responda corretamente, ok? Aí tem a próxima atividade aqui, ó, que daí aqui é organizar os bloquinhos. Então tem uma sequência de bloquinhos e tem que colocar esses bloquinhos na ordem correta, dentro da comanda que foi colocada aqui, tá certo? Ficando verdinho a resposta está correta. Próxima atividade. Outra atividade envolvendo bloquinhos também agora aqui, ó, né? Ordenar os blocos, né, conforme a comanda que foi dada aqui em cima. E por fim, nessa aula 1, tem lá a parte de o que nós aprendemos hoje, tá? E aqui ele faz um resumo do que foi, né, trabalhado nessa aula. Então, o que você observa aqui, ó? Então, nós passamos aqui a aula 1, começou pelo vídeo, começamos a fazer o projeto. Não tem nada de link aqui, ó, de postar link, tá certo? E lembrando que, né, aqui embaixo também tem um material de apoio para o professor. Então, se você clicar aqui, ó, nessa abinha aqui de material de apoio, então aqui tem, né, os slides que o professor pode passar numa aula. Ah, vamos supor que ele já sabe que numa determinada aula que ele vai dar, ele não vai poder utilizar o equipamento que vai ser, né, utilizado para uma outra aula, para um outro professor, e aí ele não vai poder ficar sem dar essa aula. Então, ele, de forma antecipada, ele já consegue, né, ver, né, o conteúdo dessa aula, baixar esses slides aqui, né? Então, tem um slide que é específico para o professor e tem um slide que é específico para o estudante. Então, daí ele pode baixar esse slide, né, projetar na tela e trabalhar com os alunos em sala de forma offline. Ok? Tá. E dessa forma, terminou a aula 1. E esse aqui é o conteúdo da aula 1. Ok? Tá. Feito isso, vou para a próxima aula. Próxima aula, aula 2. Então, o próprio título já fala, ó, aumentando a dificuldade do jogo. Ok? Então, com certeza, é uma continuidade da aula 1. Ele vai pegar aquele projeto que foi iniciado na aula 1, né, e vai aumentar o grau de dificuldade desse projeto. Então, e o legal aqui é que ele começa a aula 2, tá vendo aqui, ó? A primeira abinha, ó, projeto da aula anterior. Então, se você clicar aqui, você vai observar o seguinte, ó, na última aula aprendemos a criar a movimentação do ator raio. Se você desejar, pode encontrar os códigos que fizemos na aula passada, né, clicando no link aqui embaixo. Então, a gente sabe que muitas vezes acontece, né, do estudante faltar, perder uma determinada aula, e aí quando ele chega, né, na aula seguinte, ele fala, professor, eu não vou fazer porque eu não estava na aula passada, eu não tenho, né, o conteúdo. Não tem como, né, fazer o projeto se eu não tenho a matéria da aula passada. Então, isso aqui é exatamente para esse aluno que perdeu a aula passada, está, né, chegando para a aula 2, ele não assistiu a aula 1, então ele não fez nada da aula 1, então ele consegue, né, baixar aqui por esse link, ele consegue baixar esse projeto aqui, ó, que foi desenvolvido pela Alura da primeira parte da aula 1. Então não tem por que ele ficar de braço cruzado. Ele só tem que se atentar o quê? Ele clicou naquele link, vai ser direcionado, né, para essa tela do Scratch. Ele tem que fazer login com a conta dele, né, de estudante lá, que foi criado pelo professor, ok? Faz o login e aí vai aparecer essa opção de remix. Na hora que ele clicar aqui em remix, ou seja, ele está fazendo uma cópia desse projeto que foi feito na aula 1. Então, esse é o projeto da aula 1, ó, tá? Então, são esses bloquinhos aqui, o cenário e o ator que está aqui, que é o raio. Tá? E a partir desse ponto aqui, ele vai dar continuidade na aula 2. Tá? Então, daí não justifica o aluno ficar lá à toa, sem fazer nada, porque ele não estava na aula 1. Ele não estava na aula 1, mas ele tem, né, como tirar uma cópia que a própria Alura disponibiliza para poder ter essa aula 1 e dar continuidade com a aula 2.